Olá, meu nome é Rejane, sou filha amada do Pai na caminhada de recuperação nas áreas de codependência, medo, ira, ressentimento, orgulho, procrastinação, intolerância, perfeccionismo, ansiedade, enfim, alguns traços que, nos celebrando a transformação, foi possível identificar e que definem minhas limitações no que diz respeito ao caráter e que preciso da força e graça de Deus para vencer dia após dia. Minha infância foi regada de muita alegria, música e muita proteção. Criada em um lar evangélico onde todos eram e ainda são de forma intensa atuantes na igreja. A música sempre foi a ferramenta de interação na minha família, e isso ajudou a suprir as demais áreas sociais em que os relacionamentos eram distantes e indiferentes. Gostava de cantar, tocar instrumentos e ser solidária às atividades na escola e igreja. Sou a filha primogênita dos meus pais e, em meio à influência do ambiente, fui me envolvendo bem cedo nas atividades e responsabilidades na igreja e em casa também, para ajudar minha mãe nas tarefas domésticas. Meus pais sempre se preocuparam em manter as coisas em ordem. Tinham uma vida simples e meu pai, como militar, se esforçava para não deixar nada faltar dentro de casa. Mas houve um tempo, na década de 90, em que vivenciamos uma crise financeira. Tivemos que passar o apartamento onde morávamos, no bairro de Edson Passos, para morar em um cômodo de madeira, em um terreno doado por uma amiga de meus pais. Naquele momento eu não estava acreditando no que estava vivendo. De repente, tendo que passar alguns bens, me separar de meus amigos, e assim a nossa vida mudou de uma realidade para outra. Foram tempos difíceis, enfrentamos deboches e humilhações de alguns familiares, e isso doeu muito o coração da minha mãe, e mesmo sem entender o meu e dos meus irmãos. Eu fui crescendo e aprendendo aos poucos sobre Deus, sobre o compromisso, sobre a honra, sobre a fidelidade, integridade, enfim, ter um bom caráter, pois no seio da família e igreja fui ensinada de que essas coisas eram muito importantes. Bem jovem, vivenciei e tive experiências no trabalho na igreja, mas na área de relacionamento pessoal, eu buscava ter muito cuidado para não me envolver com qualquer pessoa. Testemunhei histórias tristes com parentes e amigos que são atuantes na igreja e, enfim, porém com suas vidas marcadas pelo adultério. Foram traídos e feridos, e eu não queria me machucar da mesma forma. Eu tinha muito medo de passar por algum tipo de traição. Observando e tendo como referência os meus pais, eu orava e sonhava em me casar com alguém que fosse temente a Deus, fiel, responsável e que me amasse com zelo e respeito. Aos 21 anos de idade, conheci um jovem cristão. Fui cativada pela sua eloquência, inteligência e coragem de se expor e defender os seus ideais. Seu porte me trouxe a ideia de que ele poderia ser um grande defensor. Com minhas resistências pessoais para não me achar na mesma situação de familiares que se separaram, eu fiz vários testes ao pretendente e, aparentemente, foi preenchendo os requisitos da minha oração. E nos casamos 4 anos depois, com uma linda festa, promovida pelos meus pais, com familiares e amigos. O que parecia ser doce e mágico para mim durou apenas um dia, pois no segundo dia de lua de mel, meu recém-marido confessou uma traição, ocorrida na semana do nosso casamento, com uma colega de trabalho. Lembro-me que senti uma dor como que de uma faca perfurando meu peito. A minha cabeça deu um grande nó e eu fiquei muda durante alguns minutos, tentando achar o chão. Na verdade, eu perdi o chão, havia perdido o chão.
Eu tive que lidar com um misto de sentimentos de que me atormentaram durante 4 dias e após a lua de mel, ou pior, lua de fel. Da expressão popular que dizem no início do casamento são flores, para mim começou com muitos espinhos. Na tentativa de parar aquelas dores, eu também tentei tirar a minha própria vida. E eu tive experiências de ouvir vozes no meu ouvido dizendo: você não é amada, para que tanto sofrimento? Acabe logo com isso, você não merece essa dor. Mas ao mesmo tempo eu sentia dentro de mim algo sobrenatural, que me mantinha firme e que de alguma forma aquilo iria passar. Eu pensava nos meus pais e no carinho que eles tiveram por mim. Em diante começaram a surgir muitas perguntas na minha mente, como: que vergonha será para mim me separar com uma semana de casada? O que as pessoas vão pensar? Eu tive expectativa, tive sonhos, não posso ser fraca, não posso ser covarde. Meus pais tiveram seus problemas conjugais, superaram, e por que eu não posso? Mas eu não sabia que isso se tratava de autossabotagem, autoengano. Eu não queria admitir a dor e não queria que ninguém soubesse daquela realidade. Era vergonhoso demais para mim. Na verdade, eu estava me preocupando com a opinião alheia, com a minha reputação diante dos outros. Naquela dolorosa semana, eu escolhi continuar a relação, sufocar a dor e tentar viver de alguma forma um casamento. Os anos foram se passando e eu não conseguia esquecer as palavras ditas sobre a traição. Eram como martelos que vinham de vez em quando e de uma forma bruta e me arrasava quando me deparava com algum gatilho. Sem me dar conta de que estava acontecendo comigo em relação aos gatilhos, eu fui entrando em um ciclo de ativismo, aumentando de tal forma que eu não tinha tempo de qualidade para nada. Eu queria fugir, queria fazer desaparecer aquelas dores. Na minha mente, eu queria me ocupar para não pensar em nada que me fizesse sofrer. Esse comportamento foi se intensificando cada ano e o senso de valor distorcido sobre mim mesma foi me viciando no ativismo e me adoecendo. Não conseguia ter uma entrega no relacionamento com meu esposo. Eu tinha dificuldade em acreditar em tudo o que dizia e pensava ser encenação. Mas, para manter as aparências e não trazer vergonha e mancha na família, eu escolhi usar uma máscara. Mas o meu coração endureceu. Eu não tinha a coragem de mudar aquela realidade. Eu tinha medo de magoar os meus pais. Eu tinha medo de escandalizar os meus liderados. No ano de 2015, 10 anos após, 10 anos se passaram e eu descobri através de um aparelho de celular que há 5 anos havia sofrido outras traições. Eram textos tendenciosos, eram textos promíscuos, incluindo assédios por parte do meu esposo, também com familiares, e assédio à minha própria irmã. Aquela dor que eu senti no segundo dia de casada voltou, e agora ainda muito mais forte. Dessa vez eu senti em várias áreas do peito e eu não conseguia respirar. Eu chorava por horas, sem parar, não acreditando no que estava acontecendo. Eu lembro ter saído de casa sem rumo, em desespero, desalinhada. E eu fui para uma consagração da igreja onde eu congregava. Eu tive o acolhimento e apoio em oração.
Depois eu comecei a questionar a Deus, dizendo: o que eu fiz para merecer isso? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui dedicada na igreja, obediente aos meus pais. Procuro dar direito, trabalhar direito. Eu orei tanto, pedindo ao Senhor que me desse um esposo fiel, que me respeitasse. Porque o Senhor não respondeu a minha oração. Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida. Eu culpei muito a Deus. Eu culpava a Deus. E culpava a mim por tamanha decepção, no qual eu tentava evitar de todas as formas. Eu sei que eu fui muito ignorante. Eu sei que eu achava que eu era boa o suficiente para escapar dos dissabores da vida. Mas eu sei que Deus tem usado as provações para corrigir a minha visão equivocada de mim mesma e trabalhar o meu caráter, removendo a arrogância e a prepotência oculta na máscara da boazinha. Mesmo com toda essa minha ignorância, naquele instante eu senti como uma mão trazendo um bálsamo no meu coração. E ao invés do ódio, eu senti compaixão. Eu não sabia explicar aquele sentimento e o porquê de não estar sentindo o pesar da dor. Contudo, eu pedi que meu esposo fosse para a casa da mãe dele, para que eu pudesse pensar e tomar uma decisão diante daquela situação. Eu orei, eu chorei muito naquela noite, pedi para Deus para que Ele mesmo me dissesse o que Ele queria que eu fizesse, porque o divórcio ele é a marca da minha família materna, que é a família que eu mais convivi, mais próxima. E eu estava prestes a me tornar mais uma na estatística. Eu só queria um lar, eu só queria uma família, eu estava tentando construir do meu jeito. E eu estava vendo tudo a ruir, estava prestes a ser quebrado. E desta vez eu estava confiante da separação. Foi quando, em 2016, em abril de 2016, a convite de uma amiga muito querida, que foi um anjo de Deus na minha vida, eu conheci o Celebrando a Recuperação. Na época eu estava muito defensiva, impulsiva, entulhada de muitos questionamentos e muitas emoções destrutivas. O processo de reviver todas aquelas memórias que me traumatizaram naquela fase difícil do meu casamento eram companheiras. Eu não conseguia largar. Era como se fosse um acessório. Não importasse o lugar, esses acessórios, que afinal de contas pesavam bastante, estavam sempre comigo. O perfeccionismo e a forma religiosamente correta das minhas atitudes, elas não permitiam admitir o fracasso no relacionamento e a quebra da fidelidade, né? A infidelidade por parte do esposo. Foram golpes gigantes e muito, muito dolorosos. Impossível descrever em palavras. Um dia eu presenciei uma peça em uma das reuniões do Celebrando, onde se tratava de tirar as bagagens. As cenas me tocaram profundamente e eu me perguntava, mas como isso será possível? Comigo, acho que isso nunca vai acontecer, acho que eu não vou conseguir. Depois de alguns passos, foram sendo descortinados sobre os meus intensos envolvimentos no trabalho, na igreja, e na tentativa de aplacar a dor, eu fugia dessa forma. As frustrações, elas me levaram a dobrar a intensidade com o ativismo, na tentativa de aplacar a dor, de fugir, não permitindo em hipótese alguma tratar as questões e traumas emocionais. Mas a mão de Deus foi me conduzindo através do Celebrando a Transformação e foi me mostrando de que havia em mim um orgulho que mascarava o hábito da crítica.
e de ser a certinha. Isso era forte em mim, esse hábito, pois me mantinha no lugar de juíza, culpando não só o meu esposo por tudo o que aconteceu no meu casamento, mas também a pessoas, outras pessoas, por me causarem sofrimentos e dores, e até a mim mesmo. Mantinha também a razão em não liberar o perdão, sendo que Deus ele foi me mostrando que o perdão, a falta do perdão, ela fala muito mais de mim do que do ofensor. Deus me mostrou que a falta do perdão, ele revelou o quão duro é o meu coração. Ele me mostrou também a mensagem que eu estava transmitindo, de que eu nunca erro, de que eu sou perfeita. Essa dureza, ela me impede de perceber que o perdão, ela traz liberdade, traz cura, traz saúde, traz leveza, começando em mim. O volume de sentimentos que você perde no perdão é uma oportunidade única. O perdão, ele dá a chance de perder esse volume que incomoda e abre a porta para o amor de Deus entrar, de superar as ofensas, de curar as feridas da alma, de me tornar verdadeiramente livre. Muito antes de perdoar, Deus me perdoou. E agora, Ele está me ensinando esse princípio na prática. Eu precisava aprender a dinâmica do verdadeiro amor, o amor que vem dele e a partir do perdão. Cada encontro eu era confrontada, mas aos poucos eu fui percebendo de que a mudança emergente era em mim. Era necessário esse mergulho para dentro de mim e, a partir desse olhar, dar acesso a algo que de fato precisava: recuperação, libertação. O meu olhar estava sempre no outro e a crítica me ajudou a fortalecer esse hábito. Porém, algumas fortalezas começaram sutilmente a serem quebradas. Não foi fácil, foi muito difícil. Aos poucos eu fui me despindo dos meus argumentos de reivindicação, saindo da vitimização, aceitando o fato de que eu sou frágil, que eu sou humana, de que eu posso chorar, de que eu posso começar de novo e de que eu não preciso ter medo de julgamentos. No meado de 2016, eu tive a oportunidade de ser amparada à parte pela querida Janaína, que amo de verdade. Me ouviu, teve muita paciência com as minhas lamentações, colocou os meus pés no chão no momento em que eu estava convicta em abrir um processo de separação e me fez compreender que eu estava num ciclo de sabotagem somado a padrões como autossacrifício e inflexibilidade. Então, já findando o ano, ouvi uma palavra ministrada pelo pastor Ivan, onde ele dizia sobre a graça. A forma como foi exposta me desarmou por completo. Achava que sabia, mas eu vi naquele momento de que eu não tinha noção sobre o amor e de que Deus não estabelece condições para amar alguém. Ele ama, simplesmente e de forma incondicional. Como eu senti vergonha de mim mesma e de toda a crença que eu insistia em sustentar. Eu percebi que durante o processo da minha caminhada, eu não havia saído da negação e que eu precisava verdadeiramente dar um passo para aceitar a graça de Deus e ser livre. Todos os dias, Deus está disposto a recolher os lixos da minha mente, do meu coração, e eu precisava exercer isso diariamente. O recolhimento, colocando num saquinho, entregando para Ele e deixando Ele remover. Isso é graça e Ele quer levar e eu preciso permitir e eu quero. Tomei essa decisão desde então e eu nunca pensei que esse exercício atuasse de forma tão profunda em mim. Ele foi removendo e eu fui permitindo, e de forma amável, amiga e fiel, ele tem removido as sacolas, me fazendo sentir leve no caminho da recuperação.
Eu passei a me sentir amada de verdade. É inexplicável. Só é possível compreender quando recebemos e experimentamos na prática. Está além das palavras. Isso me faz chorar, isso me faz cantar ao mesmo tempo. Passei a sentir o cuidado do Pai todos os dias, de um modo muito especial em cada detalhe da minha vida. Ele me fez enxergar o meu valor real. Sou filha amada, ele se importa comigo. Ele se revelou ser um grande amigo, fiel, cuidadoso, verdadeiro, me ensinando que as expectativas que tive sobre o casamento deveriam estar apontando somente para ele. Ele é a fonte, ele é a razão da fidelidade, da felicidade. Eu pude estar mais aberta às propostas de cada encontro e permitir que o celebrando adentrasse em mim. Eu fui surpreendida e me identifiquei com testemunhos que me trouxeram outros pontos de vista, e isso me fez exercitar o ouvir e de ter compaixão. Hoje estou aberta para a restauração no meu casamento, dialogando mais e ouvindo mais. Estou respeitando os meus limites, aceitando o que eu não posso mudar, mas buscando mudar o que é possível. Estou buscando também ter mais comunhão com Deus e dar a atenção às mudanças que são necessárias em minha vida. Estou ciente de que há muitas coisas a serem tratadas, mas eu conto com o meu Deus, com o apoio dos meus irmãos e amigos para superar e celebrar. Obrigada por me ouvir.